Olha aí, pessoal, o tamanho da taxação das comprinhas, das roupinhas e coisas eletrônicos na Shein, na Shopee, no AliExpress, as compras internacionais com valores abaixo de $50, né? Essa questão, esse jabuti, caminhou no Congresso Nacional, passou pela Câmara, passou pelo Senado agora e vai para a sanção do Lula, um item aí tributário que pode render até 4 bilhões de reais a mais para os cofres públicos neste ano, no restante desse ano, até o ano que vem. É aquela história, é o pobre principalmente que vai bancar mais esse dinheiro nos cofres do governo com as suas comprinhas encarecidas. Isso aqui é uma crueldade enorme do governo Lula, é claro, mas não é nada diferente daquilo que nós já esperávamos. Então, vamos conversar sobre esse tema aqui, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, essa questão, de fato, é uma novela que está se desenrolando tem mais de um ano. O governo Lula prometeu essa taxação lá atrás, no começo do mandato 3.0 do Molusco. A coisa foi, a coisa voltou e cria remessa conforme e vai taxar tudo, não vai manter a isenção até $50, etc. Até que agora o Congresso Nacional resolveu legislar sobre essa situação. Aí teve aquele projeto de lei do Mover, que é o negócio de transportes ali verdes e tudo mais. Enfiaram esse negócio da taxação das comprinhas no meio, uma jabuticaba, né? Colocaram um jabuti aqui, mas acho que é jabuticaba que a gente fala aí quando é essa situação. Mas enfim, a verdade é que era algo que não tem nada a ver com o projeto original, que foi enfiado ali por desejo dos congressistas e passou com uma tranquilidade imensa, sem dúvidas, para aumentar tributos. Essa é a questão básica, criar essa taxação em cima das comprinhas de maneira geral aí, né? E a partir disso, então, depois da sanção do Lula, que provavelmente vai acontecer, a questão vai começar a vigorar, e aí Shein, Shopee, AliExpress e outros vão começar, de fato, a cobrar mais impostos, repassar isso aí para o consumidor final. É sempre o consumidor que, de fato, arca com essa brincadeira aí, então, né? E o que acontece? De acordo com o que está previsto ali no projeto de lei, né? Vai ter o ICMS de 17%, isso já tem atualmente por conta do programa Remessa Conforme. Todos os que participam do programa têm que recolher o ICMS de 17% para ter isenção até o momento, antes da sanção desse projeto de lei, para ter isenção dos impostos federais, né? Só que a partir aí dessa questão, né, a ideia é que esse ICMS suba para 20% aí e também os impostos federais comecem a incidir nesses produtos, né? Então, é difícil fazer essa conta, é imposto em cima de imposto, e tem base de cálculo, enfim, é uma confusão da gota para você chegar no valor. A questão tributária no Brasil é um grande manicômio de fato, mas o que o senhor aqui, Júlio Caires, que é um especialista, um advogado tributarista, falou a esse respeito, é que o imposto de importação pode ser de até 60%, o ICMS varia de estado para estado, mas a alíquota padrão, aí a mais comum, é 17%, e o PIS e COFINS somam 9,25% aproximadamente. Mas então, levando-se em conta isso, as bases de cálculo que vão retirar parte dos impostos do valor, enfim, né, ele chegou a mais ou menos 44%, quase 45% de impostos, né? Olha a tragédia que isso aqui vai representar para o brasileiro mais pobre, principalmente, né? Uma comprinha aqui de cerca de R$260, ou seja, aquela no teto, no limite da isenção atual, $50 está dando mais ou menos isso aqui. Essa comprinha de R$260 sem impostos vai subir para quase R$376, né? R$116 a mais
de impostos. Uma coisa esdrúxula, uma coisa insana, de fato. E isso aqui é bom, que ajuda a gente a entender que tudo é muito caro por conta dos impostos. A gente pagaria muito mais barato em todos os produtos se os impostos no Brasil não fossem essa coisa exorbitante, essa coisa extorsiva que eles são atualmente, né? E aí, esse senhor aqui, o Júlio Caires, que foi entrevistado pelo pessoal da revista Oeste aqui, ele fala o seguinte, né? Um ponto que é citado é que os varejistas brasileiros estão muito felizes, muito satisfeitos com essa medida, porque supostamente isso aqui daria isonomia tributária para todo mundo, né? Então, esse advogado tributarista defende um ponto que é muito importante aqui, e que eu defendo também, que é o seguinte: se é para dar isonomia, então corta impostos da indústria nacional, do varejista nacional. Não aumenta o que está lá fora, porque isso vai piorar a vida do povo brasileiro de maneira geral. Não, apenas corte impostos de forma generalizada para todo mundo, e isso aí é suficiente, não precisa fazer nada além disso aqui, né? E ele inclusive disse que essa desoneração, essa retirada de impostos desses setores que competem com Shein, com Shopee e outros mais, fortaleceria a economia local e criaria um ambiente de negócios mais competitivo para todo mundo. É claro, isso aqui é uma baita de uma verdade, né? Só que ninguém vai levar isso aqui a sério absolutamente. Em primeiro lugar, o governo Lula quer de todas as formas arrecadar mais dinheiro e ele vai atirar para todos os lados, meu amigo. Tudo vai ser taxado nesse desgoverno Lula, e com as blusinhas não seria diferente, com as comprinhas internacionais não seria diferente. O governo vai enfiar a faca nisso aí porque ele precisa desesperadamente de mais dinheiro. E aí dane-se se isso aqui vai impactar diretamente a população mais pobre, porque o rico, o milionário, pega o jatinho dele, vai na Europa, faz umas compras e depois volta e não paga imposto em cima disso. O pobre é que agora com a internet tem essa capacidade, essa possibilidade de usufruir de coisas de um padrão melhor por um preço mais acessível. Esse pobre vai se ferrar por conta desse desgoverno que quer aumentar impostos de todas as formas. Ah, mas foi o Congresso Nacional que fez o projeto de lei, o Lula só vai sancionar. Beleza, mas quem ficou um ano falando disso aqui não foi o governo Lula? Não foi o Lula com o Fernando Haddad que defenderam essa ideia de forma quase que cotidiana? Então, eles criaram isso aí no primeiro lugar, lançaram luz sobre essa possibilidade e o Congresso Nacional aprovou isso depois. Mas quem tomou a iniciativa de tentar tributar primeiro para depois esperar uma ideia legislativa foi o próprio governo Lula, que precisa, volto a dizer, desesperadamente de dinheiro para tentar sanar as suas contas, não incorrer num risco fiscal, num crime fiscal, sei lá, algo do tipo aí, né? E ele vai recorrer a absolutamente tudo, não tenha dúvidas, porque o governo está com um problema muito sério nesse sentido aqui, né? A ideia, então, seria criar mais um instrumento arrecadatório que, obviamente, não vai ter uma repercussão muito grande. Em primeiro lugar, a estimativa que eles estão fazendo aqui é uma estimativa bastante chutada, né? O valor aqui de 4 bilhões de reais, né? É algo completamente chutado, porque não tem como prever o quanto que isso aqui vai piorar a questão das compras, né? O quanto que os indivíduos vão parar de comprar aí, itens internacionais importados com essas novas regras, né? O negócio que eu pagaria R$260, vou pagar 370. Pelo amor de Deus, talvez não faça mais sentido. Então, o que o brasileiro pode eventualmente fazer é parar de comprar as coisas nos marketplaces, nos sites estrangeiros, e isso vai derrubar a arrecadação do governo no final das contas. Não vai fazer diferença alguma, porque você pode prever nas regras atuais quanto que o governo receberia. Você não pode prever quais serão as regras do futuro, né? Mas isso aqui já é algo pacificado. O Lula não vai vetar esse projeto de lei aprovado tranquilamente no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, porque o Lula não pode se dar ao luxo de levar outra surra no Congresso Nacional. Ele vai sancionar isso e, no final das contas, a verdade é que o Lula sempre quis isso aí.
é interessante para ele também. Não é interessante para mim, para você, para todos os brasileiros que usam os marketplaces para comprar coisas num preço mais acessível e com uma qualidade mais variada. Parece que o governo Lula, o governo dos pobres, o governo dos trabalhadores, não gosta muito do pobre tendo alternativas, né? Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!